Nessa segunda parte sobre o mercado de trabalho no Brasil, nós iremos estudar sobre a questão do trabalho escravo, do trabalho infantil e a discriminação no trabalho. As condições de trabalho no Brasil. Para a gente começar, é interessante a gente saber a definição do trabalho decente. Em 1999, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, definiu que o trabalho decente é aquele que ocorre em condições de liberdade, de segurança e igualdade, colabora para a superação da pobreza e, consequentemente, redução das desigualdades sociais. Então, qualquer trabalho que vai de encontro a esse princípio não é um trabalho decente. Ainda existe trabalho escravo no Brasil? Áreas urbanas e rurais, oficinas de costura, construção civil, olarias, carvoarias, lavouras. Muitas dessas empresas apresentam trabalho escravo. Quase 200 mil pessoas trabalham em condições análogas, ou seja, semelhantes à escravidão no nosso país. Na figura 8, representa aí uma oficina de costura clandestina em São Paulo que emprega bolivianos e peruanos, e isso em condições semelhantes à escravidão. Essa foto foi tirada em 2010 pelo Repórter Brasil. Em 2003, o governo criou o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E através desse plano foi elaborada uma lista. Essa lista ficou conhecida como Lista Suja do Trabalho Escravo. Quem estava nessa lista era punido, podia ser empresas, empregadores, que submetiam os trabalhadores à escravidão. Então, essas pessoas, essas empresas, eram punidas por ter contratado alguém no regime de escravidão. O trabalho infantil. No Brasil, a legislação estabelece 16 anos como a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho. A partir dos 14 anos, é permitido o trabalho apenas na condição de aprendiz, exceto em atividades que exponham o adolescente a riscos ou a trabalhos pesados. A principal causa do trabalho infantil é a pobreza. Crianças são forçadas a trabalhar para complementar a renda familiar, atuando nas mais diferentes funções, nos serviços domésticos, na agricultura, nas carvoarias, em pedreiras, canaviais, fábricas de calçados, etc. Nós temos aí uma charge mostrando um fiscal do trabalho repreendendo um senhor com seus filhos. Somos contra o trabalho infantil. Pera lá, o senhor quer que eu crie malandros? Então nós temos aí um embate entre duas ideologias, né? O senhor pensando que é interessante pôr as crianças para trabalhar para não criar malandros. Já o fiscal, ele analisando a questão, né, de que é proibido forçar crianças a trabalhar. Uma das formas mais degradantes de exploração da mão de obra é o trabalho infantil. Proibida a formação de vínculos empregatícios com pessoas menores de 16 anos ou 14 anos na condição de aprendiz. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2011, 3,7 milhões de crianças e adolescentes entre as idades de 15 e 17 anos estavam trabalhando. Em 2012, esse número caiu de 5,41%, 156 mil crianças a menos nessas condições. Centro-Oeste. De 2011 para 2012, a exploração do trabalho infantil aumentou cerca de 400%, passando de 1.000 para 5.000 crianças exploradas. Proporcionalmente, a população de cada região, o Sul e o Nordeste, são as regiões com as maiores porcentagens de crianças trabalhando.
Na imagem da figura 10, nós temos um menino trabalhando numa fábrica de gesso em Pernambuco. Essa foto é do Repórter Brasil de 2014. Então, o trabalho doméstico, trabalho na agricultura, a exploração sexual, todos esses aí podem apresentar, então, o trabalho do escravo infantil. A legislação brasileira sobre o trabalho infantil. O Brasil encontra-se adiantado no que se refere à legislação proibitiva ao trabalho infantil e à proteção aos direitos da criança e do adolescente. Apesar das leis, no entanto, segundo dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, milhões de crianças e adolescentes ainda trabalham no país. Nessa tabela nós temos uma pesquisa realizada em 2015 que mostra para nós de crianças e adolescentes que estão fora da escola por faixa etária. Em valores absolutos nós temos aí de 4 e 5 anos 14.409 crianças. De 6 a 14 anos nós temos 18.024, de 15 a 17 nós temos 86.000 crianças. Em valores relativos, nós temos de 4 e 5 anos 6,6%, de 6 a 14 anos 1,4% e de 15 a 17 anos 17,6%. Com certeza existe consequência do trabalho infantil. E aqui abaixo está listado algumas dessas consequências. Entre elas, diretamente destacam-se a evasão, ou seja, o abandono e o baixo rendimento escolar por parte da criança. Muitas vezes o aluno chega à escola já fadigado, muito cansado, devido àquele esforço empreendido no trabalho, e não consegue então acompanhar as aulas juntamente com os colegas. Aí cria uma frustração, nessa criança e ela vai e abandona. Como resultado, então, 1 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos ainda não sabe ler e escrever. Isso é uma consequência grave. Na imagem, na charge, nós temos aí a questão da evasão escolar. A professora perguntando para o aluno, o único aluno na sala: alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? Sim, professora. O que é o trabalho em grupo? Então essa criança não está nem sabendo, porque está ali sozinha,